Você já se perguntou como a marca mundialmente famosa, Porsche, ganhou vida? Nossa jornada começa com um jovem chamado Ferdinand Porsche, um nome que um dia se tornaria sinônimo de velocidade, luxo e inovação. Ferdinand nasceu em um mundo de vapor e ferro, mas desde cedo ficou fascinado por um tipo diferente de energia: a eletricidade. Esse fascínio não era apenas uma curiosidade passageira da infância, era uma faísca que acenderia uma chama que lançaria luz sobre uma nova era de design automotivo. No final do século XIX, enquanto o mundo ainda se maravilhava com as possibilidades do motor a vapor, Ferdinand já estava imaginando o futuro do transporte. Com apenas 18 anos de idade, ele criou o Lohner Porsche, o primeiro veículo híbrido do mundo. Essa maravilha da engenharia era movida a gasolina e eletricidade, um conceito que, ainda hoje, continua a moldar o setor automotivo. A carreira de Ferdinand no design automotivo foi tão transformadora quanto os veículos que ele criou. Ele trabalhou para várias empresas importantes, deixando sua marca exclusiva em cada projeto que tocou. No entanto, sua visão era muito ampla, seus sonhos muito grandes para serem contidos dentro dos limites de outra empresa. Então, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história automotiva. Abriu sua própria empresa de design. Isso foi mais do que apenas um empreendimento comercial. Foi uma plataforma para Ferdinand ultrapassar os limites do que era possível para dar vida à sua visão única. Sua empresa não se dedicava apenas à criação de carros, mas à redefinição do próprio conceito de mobilidade. Desde o início, Ferdinand Porsche foi mais do que apenas um inventor. Ele era um visionário, um homem que via potencial onde outros viam apenas impossibilidade. Seu fascínio inicial pela eletricidade, seu trabalho inovador no Lohner Porsche e sua decisão de abrir sua própria empresa foram partes integrantes de uma jornada que levaria à criação de uma das marcas mais icônicas da história automotiva. As sementes do que se tornaria um fenômeno global foram plantadas na mente jovem de Ferdinand Porsche, um visionário à frente de seu tempo. Mas como a Porsche, a empresa, emergiu dessas origens humildes? Bem, vamos voltar ao ano de 1931. Em meio à depressão econômica mundial, um engenheiro ambicioso e inovador, Ferdinand Porsche, ousou sonhar. Ele fundou a Dr. Ing. H. C. F. Porsche GmbH em Stuttgart, Alemanha, uma empresa inicialmente destinada a oferecer consultoria e trabalho de desenvolvimento de veículos motorizados, mas não a construir carros com seu próprio nome. Veja bem, a visão de Porsche era única. Ele acreditava no poder do design e no potencial da engenharia. Seus projetos iniciais variavam desde o design de motores inovadores até a criação de tratores elegantes e eficientes. Sim, você ouviu direito. Tratores. Mas havia algo mais se formando na mente brilhante de Ferdinand Porsche. Em meados da década de 1930, um projeto importante foi entregue à Porsche. Um projeto que, sem saber, moldaria o futuro de sua empresa. O governo alemão, sob a liderança de Adolf Hitler, encarregou Porsche de projetar um carro para o povo, um Volkswagen. Esse projeto era um desafio, mas Porsche, com seu olhar apurado para o design e suas habilidades de engenharia, estava mais do que à altura da tarefa. Ele aceitou o desafio de cabeça erguida e criou um dos carros mais icônicos da história automotiva, o Volkswagen Beetle. O Beetle era uma maravilha do design e da engenharia. Era acessível, confiável e diferente de tudo o que havia nas ruas. Era um carro que personificava a crença da Porsche em design e funcionalidade. E embora levasse o nome Volkswagen, o Beetle era puro Porsche em espírito e execução. É importante observar que, a essa altura, a Porsche ainda não estava fabricando seus próprios carros. No entanto, o design e o sucesso do Beetle tiveram um impacto profundo. Isso deu à empresa um gostinho do que ela poderia alcançar e preparou o terreno para o que estava por vir. Com a criação do Fusca, Ferdinand Porsche, sem saber, lançou as bases para o sucesso futuro de sua empresa. Então, quando surgiu o primeiro carro com o nome Porsche? Bem, para responder a essa pergunta, precisamos voltar à metade do século XX.
uma época marcada pelos eventos devastadores da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o mundo estava juntando os cacos, a família Porsche também estava. A guerra teve um impacto significativo sobre a empresa. Ferdinand Porsche, o fundador, foi capturado e preso. Os ativos da empresa foram confiscados e as instalações de produção foram reaproveitadas para maquinário de guerra. Em meio às ruínas, a chama da inovação na família Porsche se recusou a se apagar. É aqui que o filho de Ferdinand, Ferry Porsche, entra no centro do palco. Ferry era um homem de família, herdando a engenhosidade e a paixão de seu pai pela engenharia automotiva. Ele sonhava com um carro esportivo que fosse leve, ágil e eficiente, um sonho que ele decidiu transformar em realidade. Na ausência de seu pai, Ferry assumiu as rédeas da empresa e, em 1948, deu ao mundo o primeiro carro a levar o nome Porsche, o Porsche 356. O 356 foi uma revelação. Era a personificação da visão de Ferry, uma máquina elegante e ágil movida por um motor de 4 cilindros montado na traseira e refrigerado a ar. O carro não era apenas um meio de transporte, era uma obra de arte, um símbolo de resiliência, inovação e o espírito indomável da família Porsche. A criação do 356 foi um ponto de virada para a empresa. Apesar das dificuldades, o nome Porsche havia sobrevivido e prosperado, abrindo caminho para uma linhagem de carros que se tornariam ícones no mundo automotivo. O 356 era mais do que apenas um carro, era uma declaração de que a Porsche estava aqui para ficar, que ela ressurgiria das cinzas da guerra e continuaria a criar máquinas que ultrapassavam os limites do design e da engenharia. E assim, em meio à turbulência da Alemanha do pós-guerra, nasceu o primeiro carro da Porsche. Foi um farol de esperança, um testemunho de resiliência e uma promessa das extraordinárias maravilhas automotivas que ainda estavam por vir da casa da Porsche. Mas como a Porsche evoluiu para se tornar o ícone que é hoje? A história da evolução da Porsche é uma história de inovação, tenacidade e um desejo incessante de perfeição. É uma história intrinsecamente ligada ao desenvolvimento do Porsche 911, um carro que se tornou sinônimo da própria marca. Nascido no início dos anos 60, o 911 foi um testemunho do compromisso da Porsche em ultrapassar os limites do que um carro esportivo poderia ser. Ele era elegante, potente e inegavelmente Porsche. Mas o 911 não foi apenas um sucesso comercial. Ele foi um símbolo da evolução da Porsche, de fabricante de carros de estrada, para uma força a ser reconhecida nas pistas de corrida. No entanto, a incursão da empresa nas corridas não foi apenas para ganhar troféus. Foi um movimento estratégico, uma decisão que moldaria o futuro dos veículos comerciais da Porsche. Veja bem, os carros de corrida são o melhor campo de testes. Eles são levados aos seus limites, seus designs são constantemente refinados e são submetidos a condições que a maioria dos carros de rua nunca experimentará. Ao competir nas pistas, a Porsche pôde testar novas tecnologias e conceitos de design que acabariam sendo incorporados aos carros de rua. O 911, com seu layout de motor traseiro e silhueta distinta, foi um excelente exemplo disso. Era um carro que nasceu na pista de corrida, mas foi feito para a estrada. No entanto, o compromisso da Porsche com as corridas não se resumia apenas à produção de carros mais rápidos. Tratava-se de ultrapassar os limites do que era possível. Tratava-se de inovar, fazer experimentos e se esforçar constantemente para melhorar. E essa filosofia, essa busca incessante pela perfeição, é o que tem impulsionado a evolução da Porsche. Desde o icônico 911 até o inovador 918 Spider, os carros da Porsche sempre foram um reflexo de seu pedigree de corrida. Eles não são apenas veículos, são símbolos do compromisso da Porsche com a inovação, com o desempenho e com a busca da perfeição. Da pista de corrida para a estrada, o compromisso da Porsche com a excelência era claro. E o que dizer da Porsche hoje? Como o legado de sua criação continua a impactar a marca? Avançando para o presente, a Porsche continua sendo um farol de inovação e excelência automotiva.
O sucesso duradouro da empresa pode ser rastreado até os princípios de seu fundador, Ferdinand Porsche, que estão profundamente incorporados em seu DNA. Hoje, a linha de produtos da Porsche é uma gama diversificada de carros esportivos de alto desempenho, sedãs de luxo e até mesmo SUVs. Todos os veículos com o brasão da Porsche são projetados com atenção meticulosa aos detalhes e uma busca incessante pela perfeição. Eles são a personificação da melhor experiência de dirigir, mesclando a habilidade superior com tecnologia de ponta. Um excelente exemplo do compromisso da Porsche com a inovação é o Taycan, o primeiro veículo totalmente elétrico da empresa. Esse carro elegante e de alto desempenho é mais do que apenas uma referência ao interesse inicial de Ferdinand Porsche pela eletricidade. É uma declaração ousada sobre o futuro da indústria automotiva e o lugar da Porsche nela. O Taycan é uma maravilha da engenharia, repleto de tecnologia de ponta. Seu trem de força elétrico proporciona um desempenho impressionante, rivalizando até mesmo com os mais potentes motores de combustão. No entanto, apesar de suas bases futuristas, o Taycan permanece inconfundivelmente um Porsche, com sua linguagem de design icônica e dinâmica de condução incomparável. Mas a inovação da Porsche vai além de seus veículos. A empresa está constantemente explorando novas maneiras de aprimorar a experiência do cliente. Desde o aproveitamento da realidade virtual no processo de design até a implementação de técnicas avançadas de fabricação, a Porsche está na vanguarda da indústria automotiva. E não vamos nos esquecer do domínio contínuo da Porsche nos esportes motorizados. Com mais de 20.000 vitórias em vários eventos de corrida, o pedigree de corrida da Porsche é incomparável. É uma prova da busca incessante da empresa por desempenho, ressaltando o espírito da marca de ultrapassar limites e quebrar recordes. Desde seu início humilde até seu status de ícone global, a história da criação da Porsche é um testemunho do poder da inovação e da determinação. É a história de um homem com um sonho, uma visão que transformou o mundo automotivo. E quando olhamos para a Porsche hoje, fica claro que esse sonho está muito vivo e impulsionando a marca.